glorificá-lo aqui nesse lugar. Deus é bom. Você está feliz nesse lugar? Que alegria decepcionante. Você está feliz de verdade nesse lugar? Dá um glória a Deus. Quando você estiver desanimado, você pensa que se fosse assim, 2000 anos atrás, a gente não podia estar aqui, não? Aí vocês pensam no privilégio, fora da palavra, brincando com vocês, mas eu estava hoje, enquanto o pessoal ministrava o louvor, veio muito na minha cabeça esse entendimento, o quanto o que nós temos hoje é privilégio e é mais do que a gente merece. A graça de Deus ela nos basta e ela já é o maior privilégio. O Senhor começou a trazer muito ao meu coração, ao longo das ministrações, o quanto a gente cobra direitos do Senhor quando a gente tinha um direito só, que era de ser condenado. Era o único direito. Quando Ele anula o único direito que nós tínhamos, tudo que a gente passa a ter é privilégio. E glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 13, versículo 7. Primeira Reis 13, versículo 7, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua graça, pela sua bondade, pelo privilégio que é estar em sua presença. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu, e a graça é a única coisa que importa, e por isso ela é a única coisa que basta. Ela satisfaz, ela preenche, ela completa, ela é esperança, ela é a lembrança de que nós não merecíamos e o Senhor nos ama de tal forma. Ela é a esperança de que há um céu nos aguardando. Vem falar conosco, então, hoje, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações. Vem trazer clareza, entendimento, transformação. Só a sua palavra pode fazer essa renovação de mente. Só a sua palavra pode nos transformar, libertar. Por isso, vem fazer hoje a sua obra, mais uma vez, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, como prometido, eu falei que eu ia continuar a pregação hoje, e só para recordar para quem não esteve, semana passada eu falei dos disfarces da distração. Nós vemos Marta, Maria e Jesus, e Marta estava atarefada enquanto Maria estava aos pés de Jesus, e a Bíblia vai usar alguns termos nesse diálogo, e eu ensinei que na língua portuguesa, numa forma de diálogo e de escrita, a gente tende a usar palavras sinônimas ou parecidas para enriquecer o que a gente quer dizer. Ao invés de só dizer, para eu não ficar repetindo que você está preocupado, se eu quiser conversar com você falando para você parar de ficar preocupado, eu posso dizer, pare de ficar preocupado, não fique ansioso, não fica pensando tanto nisso, para de ficar sofrendo. Não é comum a gente usar palavras parecidas para querer enriquecer o nosso diálogo? Da mesma forma, Jesus fez isso e fala que Maria estava distraída, e depois vai falar que ela estava ansiosa, preocupada, fala que ela também estava ocupada, eram 5 palavras ao todo, distraída, ansiosa, deixa eu voltar aqui que aí eu te falo todas, distraída, agitada, ocupada, ansiosa, inquieta e preocupada. 6 palavras que o texto vai usar para descrever a distração. Começa dizendo que a primeira palavra é distração, e a partir dali a gente começa a perceber que são sinônimos. E falei então sobre essas palavras, sobre essas características, os disfarces da distração, que às vezes você não tem déficit de atenção, às vezes você não está sobrecarregado, às vezes você só está distraído. Porque ainda eu falei que a ocupação e a preocupação são palavras diferentes, mas também pode simbolizar a distração. E falei também do papelzinho bendito, que às vezes cai aqui, todo mundo se perde naquele papelzinho. Nunca mais você vai ver o papelzinho da mesma forma. Você vai lembrar de mim te julgando. E aí eu vou lembrar de você me julgando também, que eu me perco nesse papel horas. O pastor João fala, fica de pé no seu lugar, e eu estou vendo o papelzinho continuando a cair. Eu não vou falar o que mais eu faço, não vou sim. Eu aposto corrida entre eles, quando cai 2. Aí a mente vaga. Alguém já apostou corrida com as gotinhas do vidro do carro para ver quem chega primeiro? Ai, que bom. A gente precisa de ir no psiquiatra junto. Quem mais? Confessa. Pra gente marcar em grupo, sai mais barato. Gente, isso aí eu e meu irmão, a gente fazia coisa de criança. Eu e meu irmão, para ficar distraído no carro, a gente ficava vendo qual gotinha que ia cair primeiro. Coisa de irmão, tá? Sei que não faz isso, é que você não teve infância legal. Tô brincando. Vamos lá então em 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. Hoje eu vou continuar e eu vou falar que a distração gera destruição.
1 Reis 13, versículo 7 diz: Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Paremos aqui. Convite é bom, não é? E comer e ganhar presente, só no comer já tinha ganhado a gente, não tinha não? Só o convite de um rei, chamando para um banquete real. Não é para comer macarrão só com molho sem carne moída, porque não deu. É um banquete real. Você iria ou não iria? E ainda vou te dar um presente. Foca aqui comigo. A proposta era boa. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma nesse lugar. Pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto eu estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O homem de Deus corta falando: não vou, porque Deus falou que não é para eu comer e nem participar com você. Homem de fé, concorda comigo? Recusou e falou: você pode me dar metade de tudo que eu não vou aceitar. A gente hoje está cedendo por tão pouco. O homem aqui de Deus. Continuemos. Versículo 8. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: versículo 10. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Até aqui ele obedeceu ao Senhor. Não obedeceu? Recusou e voltou por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe perguntou: por onde ele foi? Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus havia ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu. Respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma nesse lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Até aqui o homem está firme na decisão dele, não está? Estamos de acordo que ele falou: não posso comer. E ele deu um não para um profeta. E um profeta mais velho. Então imagina que era um homem mais velho que a gente deve respeito, era um profeta, e ele ainda fala: o Senhor Deus me deu uma direção que não é para eu ir pelo mesmo caminho, nem para comer, por isso, profeta, eu não posso ir. O homem está se saindo muito bem, não está? Estamos de acordo que ele está saindo muito bem? Combinado. Versículo 18. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você, e um anjo me deu essa ordem da parte do Senhor: traga-me para casa com você, trago para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Um profeta mentiu. Esse texto vai piorar daqui a pouco. E eu vou pedir perdão, porque os irmãos podem se escandalizar, porque o texto vai piorar. Mas até aqui o cenário era simples. Quem deu a direção para o profeta novo, para não comer e não voltar no mesmo caminho, foi quem? Deus. Deus é incoerente? Deus é mentiroso? Então, se Deus falou não é? Não. O profeta mais velho, não sabemos a motivação, decidiu enganar. O profeta velho decidiu enganar o profeta novo. E ele fala: um anjo me mostrou. Um anjo do inferno, um anjo caído, um anjo fedendo a pecado. E ele persuadiu o menino, e o menino caiu no papo do homem, do profeta velho. Isso parece similar, talvez hoje, nos nossos dias, que Deus fala com a gente uma coisa e daqui 2 minutos a pessoa muda e Deus falou outra coisa? É similar ou não é? Eu não vou nem culpar as pessoas dizendo, quando falar, porque é um profeta, e daqui a pouco eu entro nesse escândalo, mas, que isso aqui é complicado, mas vamos tirar essa galera para a gente também não culpar o povo? Vamos falar só de nós mesmos? Quantas vezes nós não falamos de manhã que Deus me falou para eu ficar e de tarde eu estou saindo porque Deus mudou de ideia? Alguém já viu isso? Na Bíblia eu já vi isso acontecendo. Para não falar que isso não pode acontecer, eu já vi. Abraão sacrificando Isaac, na hora que ele ia descer o cutelo, o anjo fala: já sei que você é profeta, já sei que você vai obedecer e não precisa. Mas você reparou que isso na Bíblia é minoria?
nos dá um alerta de que isso não é muito frequente, concorda comigo? Mas hoje em dia, a galera está querendo um Deus quase bipolar, né? Que de manhã Deus está bem-humorado, de tarde Deus está mal-humorado, de noite Deus está com fome, de madrugada Deus está sem fome. E aqui o texto vai revelar exatamente isso. E já o texto já é problemático por si só. E aí entra, sim, quantas vezes a gente é levado pela má doutrina de homens que se dizem homens de Deus e estão nos instruindo para o caminho errado. Mas a direção foi dada ao menino, ao profeta jovem, não foi dada ao profeta mais velho. Então, quem tinha a responsabilidade de obedecer e ser fiel era o profeta jovem. A direção não foi dada a ele. E isso é para lembrar nós todos que nós devemos ouvir o Senhor e nós devemos estudar a Bíblia. Isso é para lembrar nós todos que cabe a nós a função de conhecer o Senhor. A gente não precisa de mediador. Quero te lembrar que o Espírito Santo está ali para nos ajudar. A palavra de Deus é um privilégio que todos nós temos acesso hoje em dia. Passou, sabe? Primeiro passou lá do Velho Testamento, quando tinha que ter mediador. Depois passou lá na história da igreja primitiva, que ninguém conseguia falar o idioma da Bíblia. Hoje em dia você tem até várias versões. Hoje em dia você consegue ter versão da versão, da versão, da versão e da versão. Sim, ó, hoje em dia não tem problema de entendimento. Se faltou muito, tem até audiobook. Se tem mais dificuldade ainda, tem alguém te explicando. Faltou mais ainda, tem o ChatGPT para te ajudar. Não tem desculpa. A responsabilidade foi do próprio jovem. Concorda comigo? Estamos de acordo nesse ponto? Estamos de acordo nesse ponto? Talvez nós não estamos de acordo. Mas não é debate, não vai dar tempo para fazer um pastor contra 30 discordando. Não dá. Vocês são doidos para fazer isso. Eu não participo dessas coisas, não. Gente, não consigo nem vencer uma discussão dentro da minha casa. Eu vou vencer uma discussão contra 30 pessoas? Algum marido consegue vencer discussões dentro de casa? Algum consegue? Por favor, dê curso. E sabe o que é o pior? Minha esposa, ela não discute. Ela faz uma coisa muito mais sábia, ela só me olha. Alguém participa desse lar dominante, tóxico, que a sua esposa só te olha e já... Meu lar. Priscila, gente, você não vai ver ela discutindo comigo, falando, é raro, assim, ó, nesses 10 anos deve ter tido 5 vezes. As outras 85 vezes foi só ela me olhando. E já bastou. Eu já me recolhi a minha insignificância, me humilhei pedindo perdão, clamei, supliquei misericórdia e estamos vivos. Versículo 19. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Recusou a comida do rei para comer a comida do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Volte a esse lugar. Voltou a esse lugar e comeu e bebeu onde lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta selou seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava no caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada com o jumento e o leão parado do lado dele. Quando eu te falo que distração gera destruição, eu preciso te lembrar que as distrações, elas às vezes são sutis e perspicazes. E como eu falei semana passada, que a distração, ela se disfarça, você não vai ver ninguém hoje falando, eu sou distraído. Você já viu alguém falando, eu sou distraído? Não é legal. Criaram, né, hoje em dia estamos fazendo apropriação cultural de transtornos graves para definir que a distração hoje é um transtorno. Não estou dizendo que não tem transtorno, mas está tendo apropriação cultural, né? A galera está pegando do transtorno e falando, eu sou. Quem que te diagnosticou? A minha cabeça, voz da minha mente. Gente, é tão sério isso que hoje eu estava vendo, apareceu aleatoriamente, direto eu conto para vocês que aparecem uns vídeos para mim, para me quebrar no meio, né? É porque talvez eu veja muito vídeo também. E falou sobre demência digital. E o vídeo, para ter embasamento, era um cientista, era um neurologista e uma psiquiatra. Para não ter desculpa. E fala que hoje o que muitos estão dizendo de transtornos e tudo, é só o cérebro ficando burro. O cérebro está ficando distraído porque ele não consegue gastar mais que 8 segundos prestando atenção em algo, porque o cérebro está desaprendendo a capacidade de lidar com o tédio. O tédio é chato. Tédio não é legal. Eu tenho um afilhado e ele com 5 anos, ele não consegue ficar quieto. E quando você fala, ontem, não podia mais ver TV, o que eu vou fazer? Viver, Augusto. Vai continuar vivendo. Isso é chato. E eu ia dar pipoca para ele. Aí ele, se eu não tiver a TV, eu não vou poder comer pipoca. Eu falei, então tá ótimo, nem gasto meu tempo estourando a pipoca. Melhor foi para mim. Se você me chantageou, você perdeu.
Aí ele ficou assim, eu falei, Eu falei, vamos comer a pipoca conversando. Ele, nossa, mas conversar é chato, eu não quero conversar. A sua adolescência chegou muito cedo? Sua adolescência chegou uns 10 anos antes. Isso é papo de adolescente, reclamar. Porque não estamos mais sabendo lidar com o tédio. E estamos propositalmente querendo ficar distraído. Sabe quando você se diz que você é multifocal? Você só é distraído. Porque o cérebro não é multifocal. Sabe quando você diz, eu sei fazer muita coisa ao mesmo tempo? Você sabe, tudo mal feito. Sabe quando você está se gabando que, eu não consigo ficar quieto? Você precisa estar distraído. E a distração gera destruição a um ponto tão grave que o profeta jovem morreu, porque foi seduzido por uma distração muito boa. E eu estou te alertando, peguei um texto bem polêmico, para você ver como que a distração, além de te matar, ela não parece distração. Porque distração é ruim. Ela não vai se apresentar, oi, eu sou a pior coisa que o seu cérebro vai ter hoje, você vai se sentir doente, você vai achar que você está com Alzheimer com 30 anos de idade, você não vai conseguir dormir, você vai precisar tomar 2 remédios para dormir, você vai ter uma compulsão por tela absurda, sua dopamina vai estar completamente desequilibrada, você vai ter fobia social, você vai ainda se gabar de ter fobia social, e na verdade eu sou só a distração. A distração se apresenta assim? Não, ela vai se apresentar, oi, prazer, eu sou um trabalho que você precisa se aparecer, então você vai ter que fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Eu sou essa coisa que você fala que você foca trabalhando, ouvindo música e é melhor. Eu sou essa distração que, na verdade, eu vou te dizer que você ligar a TV para dormir é porque te relaxa. E para piorar, vamos falar de áreas que a distração gera destruição? Vamos? Temos pouco tempo, então eu vou ligar o meu modo 2.0 e aí você vai gastar tempo ouvindo no YouTube de novo. Combinado nesse ponto? Entendemos, então, da distração complicada. A primeira coisa que a distração vai gerar destruição, chama destruição da mente. Eu não falei agora da demência digital? Gente, tem outro nome, brain, como é que é? Popcorn brain, sei lá, gente. Eu sei que o vídeo foi me destruindo em camadas, eu ainda preciso... Que é o cérebro pipoca mesmo, o cérebro não consegue estar parado, ele está pulando de coisa em coisa. Gente, meu trabalho aqui enquanto pastor não é fazer terapia, não é fazer diagnóstico, é proibido, é ilegal, é antiético. Mas vamos fazer um teste aqui só de massa pra gente ver? Quem não consegue, quem está tendo dificuldade de memorizar as coisas, levanta a mão. Olha, quem não levantou a mão, sabe o número de telefone do seu pai? Abaixa quem é assim, ó. Quem sabe o número de telefone do pai, levanta a mão. Quem sabe o número de telefone da mãe, levanta a mão. Quem sabe mais que 5 números de telefone de cor, levanta a mão. Aí agora, eu estou vendo que tem pessoas aqui que têm mais de 40 anos, vocês vão me ajudar. Que aí vocês vão, aí agora, o jovem vai ser humilhado com gosto. Antigamente, não tinha que saber os números tudo de cor, os telefones fixos? Gente, eu lembro do telefone da minha casa, 3487, na verdade mudava várias vezes. Minha mãe ia cancelando uma conta, fazendo em outra operadora, né? Assim, ó, oh Deus, ela está assistindo. Devia aí mudar de operador, ficava. Mas, antigamente, a agenda era de papel. E a agenda de papel, você não teria em todo lugar. Então, te resta saber o quê? Gravar, não é verdade? Que tinha que gravar? Não tinha escolha, querido. Não tinha escolha. Ou você grava, ou você morria de fome. Os filhos... gente, eu tinha que saber o telefone do meu pai, da minha mãe e da minha casa de cor, porque se lá na escola tivesse algum acidente, até a escola procurar a minha ficha, que nem ele sabia onde é que estava, para achar o telefone, porque não tinha sistema direito, tinha que saber o quê? Qual que é o telefone do seu pai? Eu tinha que saber. É verdade ou é mentira? Quem tem mais de 30 anos tinha que saber pelo menos o telefone do pai, da mãe e o fixo, porque a gente é da época do telefone fixo. Então, hoje em dia, a distração está gerando tanta destruição da mente que você não consegue memorizar. Como é que... gente, eu tô me sentindo um burro ocasional, que eu descobri que para melhorar a mente, né, esse ano eu decidi que eu ia forçar minha mente a voltar para uma mente boa, né? Não tem a ver com a palavra, isso eu decidi antes, falei, e eu descobri que uma das técnicas para melhorar a mente é estudar idioma, e eu amo aprender. Eu tenho um prazer de aprender. Falei, vou estudar um idioma que o Senhor já colocou no meu coração, que é italiano. Falei, Deus, se o Senhor quiser me mandar para a Itália, se o Senhor colocou no meu coração, o Senhor não está querendo que eu desperdice tempo. Estou disponível. Vou estudar italiano. Eu não lembro uma palavra, eu estou errando o exercício que eu vi a palavra numa tela anterior. Você tem noção do que é isso? Ô, gente, me dá uma raiva, eu falo, mas a tela anterior disse a palavra. Eu esqueci depois de 2 segundos.
o cérebro está preguiçoso. E aí eu falo, você vai lembrar, cérebro. Erro, aí eu fico revoltado e está tudo certo. Porque a distração está gerando destruição da mente. E a Bíblia diz isso. 2 Coríntios 11:3 vai dizer que temo, Paulo dizendo, eu me preocupo, que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim a mente de vocês sejam corrompidas e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo já alertou mais de 2000 anos falando, eu estou preocupado que a astúcia, a capacidade do mal de te seduzir, de te distrair, destrua a sua mente. E ele ainda dá o antídoto que ele fala, que ele vai deixar claro que em Cristo há simplicidade. A vida é muito mais simples com Jesus. A gente que está complicando o negócio que é simples. Vamos falar da segunda destruição? 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente dos da sua casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. E esse daqui está me matando ultimamente. Jesus tem que me dar sabedoria, que eu tenho uma vontade de quebrar celular. Eu sonho, gente, em ser rico. Para todo celular que eu quebrar, eu pagar outro. Mas só para dar o choque de realidade, eu acho que isso é coisa de educação, sabe? Minha mãe é da educação positiva, ela quebrava tudo. Porque ela olhava pelo lado positivo, é melhor você não ter do que te destruir. Ela destruía antes. Alguém tem mãe assim? Gente, minha mãe uma vez, eu não tive dinheiro para ter PlayStation, então eles eram Polystation. Quem é da época do Polystation, confere. Tudo mais de 30, tá vendo, velho? Tudo assim, ó, tá tudo denunciando. E eu e meu irmão brigava pouco por causa do Polystation. Minha mãe sentiu o Beto Carreiro World, pegou e começou a rodar. Sabe o que foi mais legal? A gente não precisou limpar o que ela quebrou. Ela pulverizou. Minha mãe fez igual o Thanos. Ela dizimou aquele videogame em tão micro pedaços que a gente não teve que varrer depois. Porque ela pulverizou ele. Tão pouco que ela quebrou ele de ódio. Tão pouco assim, ó. Mas sabe uma coisa que é legal? E minha mãe sempre prezou muito por isso. Hoje a distração está gerando destruição de família. Quantos filhos estão implorando para o pai, pai, me dá atenção? Quantas esposas estão implorando para os esposos, me dá atenção? Quantos esposos estão pedindo para a esposa, me dá atenção? Porque vocês estão distraídos. Distraído com tecnologia, distraído com pensamento, distraído com nada, distraído com excesso, distraído com a arrogância, distraído com o serviço, distraído com o seu grande posicionamento cristão de ser servo, que ser voluntário, o Senhor te chamou para ser voluntário e você se distrai nisso. Quando Jesus diz para Marta, só uma coisa importa. E Maria escolheu a boa parte. Famílias estão sendo destruídas. E esse texto é tão grave que é um alerta, é Paulo orientando Timóteo, como Timóteo deveria cuidar da igreja. Ele era um jovem pastor, início de ministério, e Paulo está passando como um apóstolo experiente, ensinando como que deveria ser. E a cultura, imagina, Roma tinha suas diversas empreitadas, guerras, então era muito comum ir soldados e as mulheres ficarem viúvas, concordam comigo? E a Bíblia vai defender a viúva com unhas e dentes. E aqui, Paulo está lembrando Timóteo que a igreja tem que ter cuidado, redobrado, uma atenção especial com as viúvas, porque viúvas, eu acho linda a coerência de Paulo. Se Paulo diz que o homem provém e o provedor morreu, a igreja provém. Paulo não está sendo incoerente no discurso, pelo contrário, ele está trazendo para o corpo de Cristo a coerência do Evangelho. Mas ele traz aqui alerta, ele fala que as verdadeiras viúvas, ou seja, aquelas que não tinham sustento mais, deveriam ser supridas pela igreja. Mas ele joga uma outra bomba, ele fala, a igreja só supre se a família não suprir. E ele dá esse alerta. Timóteo, lembra os crentes que antes de cuidar da igreja, eles cuidam das mães deles. É um discurso para os filhos, falando, filhos, cuida da mãe de vocês. Ela é viúva, você, filho, supre ela. Por isso que ele fala, se alguém que diz que é cristão, mas nega a família, é pior que o descrente. E ele já está combatendo qualquer distração de falar, mas eu ofertei pelo Senhor. Porque a cultura da igreja, inclusive, é uma cultura bíblica, da oferta, da renúncia e do sacrifício, ok?
Eu amo falar sobre isso, diz minha oferta. Se você tiver dúvida, lê Atos 4, fala que eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Lê 2 Coríntios 8, 9, lê sobre a igreja da Macedônia. Você vai perceber que a cultura se permanece. E Paulo não está combatendo a cultura, mas ele está ensinando sobre os limites. E não se distraia com a sua falsa percepção de Bíblia. Não se distraia com o seu falso argumento, quando na verdade você só está pecando mesmo. Porque hoje um grande desafio também que a gente está vivendo é dos mentirosos bíblicos, que pervertem a Bíblia, que corrompem a Bíblia para defender a falta de caráter, a falta de coerência, a falta de humildade. Não use a Bíblia para defender seu mau caráter. Não use a Bíblia para validar. Bíblia é espelho que mostra quão pecadores nós somos. Bíblia nunca vai ser selo de validação do seu caráter. A Bíblia vai sempre, você deve olhar para a Bíblia e falar, a Bíblia, onde eu estou pecando? Terceira destruição, Lucas 5, versículo 4. Esse texto vai falar, são 3 textos diferentes, que vai falar sobre o perdido, né? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E é legal que Lucas 5,4 vai falar, qual de vocês é o homem que, possuindo uma ovelha e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Esse texto revela a graça de Jesus, que busca a ovelha perdida. Mas vamos olhar por um minuto para a ovelha? É sério que ela vendo 100 ovelhas, ela conseguiu se perder? Ela vendo todas as ovelhas vindo para cá, a bênção teve capacidade de ir para lá. Estava esse fim de semana com a minha irmã, e ela pegou um mascote. Eu não quero amaldiçoar aquele cachorro, não. Gente, mas se Satanás tiver um cachorro, tô brincando. Não sei se eu tô brincando. O cachorro precisa de libertação. É só isso que eu tenho para dizer. E aquele cachorro, ele é o pecado. Ele aparece, oi, eu sou bonito. Ele é o pecado, oi, eu sou fofo. E eu ainda abri a boca para falar. Vocês estão reclamando dele à toa, calmo. No dia seguinte, veio a possessão demoníaca. Veio, o mal não conseguiu prevalecer e começou. Possessão. Eu vi meu cunhado com o atacante da janela. Um cachorro de 2 meses. E a minha pergunta era, como é que pode você falar, ele falando que, segundo os estudos, o cachorro, aquela raça, tem que falar 100 vezes para aprender. Sabe o que me consola? Porque o humano é pior. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Pega seus últimos relacionamentos, vamos ver se tem padrão de relacionamento ruim. Se tiver mais que 10 dias de vida, já está errado. Então, o texto aqui, eu quero te trazer a atenção da ovelha que se perdeu. Não foi, o trabalho de Jesus é lindo, que ele te busca. Mas gente, isso aqui é parafraseando, não está na Bíblia, mas eu imagino assim, ó. É uma parábola, né? Então não aconteceu de fato, é uma exemplificação. Mas imagina a ovelha distraída, viajando na maionese, assim, ó. Nossa, que grama bonita, grama bonita, as outras, nossa, que água bonita. Ai, eu vou dormir nessa água, porque a água me dá um sono. Ai, me leva aos passos verdejantes. Ai, as águas de descanso. Quando acorda, oi, gente, cadê as ovelhas? Quem já se perdeu no supermercado vai saber o que eu estou dizendo. É uma piscada, sua mãe está aqui, outra piscada, sua mãe está em 3 corredores à frente, você está chorando de desespero. Gente, alguém já ficou perdido no supermercado? Trauma que gera. Trauma, não é? Pauta de terapia. Nunca mais confie em ninguém. Nunca mais. Vocês já viram que era uma criança calma, quieta, né? Que várias coisas aconteceram comigo. E o mesmo texto, eu não vou ler, mas já no versículo 11 vai dizer do filho. Enquanto a ovelha pode ter se distraído porque era só pangou mesmo, só dormiu, o filho decide falando, pai, eu quero muito ver como é que é a vida lá fora. A casa é boa, mas deve ser muito bom lá fora. E o filho decide voluntariamente pedir a herança e sair, e se distraiu com as paixões da vida. Final da história, deu errado. Porque nenhum distraído prospera, nenhum distraído dá certo, nenhum distraído é feliz. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo até ter que voltar para o pai e falar, pai, eu perdi tudo, me aceita de volta como servo? A boa notícia é que, enquanto nós tivermos fôlego de vida, não tem distração maior que a graça de Deus. A boa notícia é que, mesmo que você se distraia no seu pecado, Jesus vai sempre
ter os braços dele de amor para te receber. A boa notícia é que Jesus vai te buscar quando for preciso, ele vai estar aqui te esperando. Para cada um é tratamento VIP. Próxima destruição, eu quero falar de Lucas 8:14. A parte que caiu entre os espinhos, estes são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Os frutos e os seus frutos não chegam. Aqui é a parábola do semeador falando que ele semeia a palavra de Deus e um grupo é a semente que cai e é sufocada pela preocupação. E semana passada eu disse que uma das palavras para distração que Jesus vai usar é preocupação. E preocupação, primeiro tela está distraindo todo mundo, em segundo lugar preocupação. Você respirou, está preocupado. Criança já nasce preocupada, a criança já nasce pensando como é que vai pagar o boleto, como é que vai poder comprar as coisas. E aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela morre, talvez porque você deixou ser sufocado pela preocupação, que é um outro nome bonito para distração. Cuidado, que isso aqui pode ser a destruição da sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A sua fé está intimamente, diretamente, muito proximamente ligada à palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem fé. Mas então a gente já entendeu que o que corta essa fé é que a palavra de Deus não frutifique em nós. E ela não vai frutificar se ela estiver lutando contra os espinhos da preocupação e dos prazeres. E aqui eu acho legal que ele coloca os dois no pacote, preocupação e prazer. Que prazer é outra forma de se distrair muito bem. Porque a gente quer ter prazer. A gente não foi feito para gostar de coisa ruim. Estava contando já na livraria que Deus me deu a graça de casar com uma pessoa cara. Gente, e não é intencional. Eu não sei o que acontece. Na verdade, eu acho que é intencional. Eu acho que é matar do coração. Priscila, ela entra na loja. Primeiro que ela não vai entrar em loja barata. Tem dinheiro para isso? Deve ter escondido. Porque eu não sei o que eu vou produzir em mim tentação. Gente, minha conta bancária permite Primark no saldo. Por que eu vou entrar na Zara Home? Mas ela vem com um contra-argumento muito bom, igual o profeta velho. A gente tem que sentir o ambiente rico. E o trouxa cai, porque o trouxa quer sentir um ambiente rico. O perfume da Zara Home é perfeito. Sendo na Zara Home, você já não... Todos os seus problemas se vão. E aí ela começa, aí você fala, mas ela vai ser atraída pelo barato. Porque lá no fim da Zara Home vai ter alguma coisa quebrada que estão vendendo barato. Não, o olho dela vai pro mais caro. Ah, vamos entrar numa loja, então vamos entrar na Lefties. Ela consegue achar a única coisa cara da Lefties e falar, eu amei isso. Mano, eu não sei o que acontece. Ai, vamos olhar óculos. Outro dia ela foi olhar óculos. Tinha óculos de 15 euros. Porque aqui em Portugal tem óculos barato. E com o convênio dela ia sair 5 euros. Eu falei, cara, compra agora. Ela pegou o de 400 euros. Mas tinha uns 500 óculos naquela parede. Ela escolheu o caro. Eu falei, mas não é possível. E assim, e o óculos estava misturado. Nem pra falar assim, ela foi na ala cara, estava misturado. Sabe assim, a pessoa colocou no lugar errado. Ela foi lá, gente, ela é atraída pela coisa cara. Ela é atraída. É igualzinho aqui, ó, distração. É igualzinho o prazer da coisa cara. É o prazer da coisa cara. Alguém mais compartilha desse Rica vírus que você foi picado e não consegue? Alguém mais compartilha disso? Ninguém quer confessar. Ai, que lindos. Vocês amam ir na Primark, né? Vocês preferem Primark do que Zara? É? Sei bem. Sei bem. E a última destruição, e essa é a mais grave de todas. Você pode ficar de pé para a gente ler esse último? E essa é a distração que não tem solução. Todas as distrações eu te dei uma solução. Essa não tem. Tem hoje, mas talvez não tenha amanhã. A última destruição que a distração vai gerar chama-se morte. Eu comecei o texto falando da morte do profeta novo, para te alertar. E eu estava hoje ouvindo, tem uma música da Tamires Garcia, esqueci o nome dela, da música. E ela fala que ela põe uma frase de uma mulher que vai dizer, se é assim que trata os seus amigos, me admira que tenha tão poucos. E é um relato de como que Deus tem uma forma peculiar de tratar os filhos dele.
Concorda comigo que Deus tem uma forma peculiar? E a graça de Deus, ela não tem a ver só sobre nós. A graça de Deus, ela vem sobre nós, mas a graça de Deus, ela tem também a missão de levar adiante. Concorda comigo? Graça de Deus não para em mim, flui através de mim. Eu me torno um mensageiro, um condutor da graça de Deus, porque eu quero que a graça seja anunciada. O que eu desejo do Pai é que os filhos estejam com Ele. Estamos de acordo nisso? Por isso que nós todos temos o propósito da evangelização. Mas, às vezes, a mensagem para ser passada vai ter que usar meios e formas da mensagem ser passada. E Deus talvez vai te usar de forma um pouco diferente do que você estava esperando. E nesse caso em específico eu consigo ver claramente, se hoje eu consigo referenciar a morte do profeta novo, a morte dele hoje pode gerar em nós exemplo de vida. E se você tiver dúvida, pense que o próprio filho não foi poupado, para que hoje nós tivéssemos vida. Então hoje eu te falo, para que você não sinta-se polemizado com o texto, nossa, Deus matou, pense que Deus usou esse meio para que hoje você pudesse viver. Por isso que eu te falei que eu não sei, não tem solução, porque depois que morrer, acabou. Mas hoje, enquanto você está aqui, você tem vida. E enquanto há vida, devemos focar para não morrer distraído. O texto vai dizer em Lucas 21, 34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo. Mais uma vez, Jesus usando preocupação e prazer no mesmo lugar de distração. Para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Jesus está dizendo, cuidado, para que vocês não se distraiam e pareça que veio de repente o dia. Ele está falando, presta atenção, não se distraia. E ele vai continuar dizendo, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus está dizendo, cuidado, que vocês vão acontecer coisas para distrair, mas vigiem. Mantenham a atenção. Orem para que vocês suportem. Então, eu quero te alertar que se você tinha dúvida, a distração ela vai muito além do problema que a sua mente vai acontecer. Se a sua mente ficar completamente destruída, mas a sua fé não, ainda o preço não foi alto. Mas o pior da distração não é a sua mente, é a sua vida com Deus, é a sua vida espiritual. E é aqui que Satanás deita e rola para te distrair. E ele está dizendo, preocupação, orgia, prazer, embriaguez, são tantos os nomes que a gente pode dar para coisas que querem chamar a nossa atenção. Foca nesses dois, prazer em demasia e preocupação em demasia. Porque hoje, sem dúvida, é o que mais tem pego o jovem. Ou é o excesso de preocupação e ele vive pela preocupação, ele vive para tentar sanar a preocupação dele, ou ele vive pelo prazer que ele está tendo naquele momento. Enquanto você está vivo, há chance de voltar. O problema vai ser quando você já não tiver chance. A Bíblia vai ser categórica e dizer que pode ter choro, pode ter ranger de dente, pode bater a porta, o noivo não abre. Depois que o noivo chegar, ele não abre a porta. Ele está dando tempo para que as virgens estejam acordadas. Porque depois que o noivo passar e bater, acabou. Não tem mais chance. E nós precisamos orar, então, como a Bíblia diz, vigiar e orar. Vamos dedicar aqui algum tempo de oração para que o Senhor nos ajude a tirar as distrações. Com seus olhos fechados, comece a, primeiramente, nomear na sua mente quais são as suas distrações de hoje. O que é que tem roubado a sua atenção? O que é que tem te desfocado? E não tem idade certa para distração, não. Todos nós estamos sendo tentados e bombardeados o dia inteiro. Jesus já tinha dito para Marta, uma coisa é necessária. Os pés de Jesus é a coisa mais importante. Mas hoje o que tem te impedido de ter a atenção nas coisas que o Senhor está te dando?
E continua essa análise aí, trazendo para a sua vida cotidiana, saindo do contexto só de oração e de relacionamento com Deus. Deus é glorificado na sua vida como um todo. Aonde é que você está se distraindo nos seus afazeres, na sua família, na sua mente? Como você está destruindo a sua mente hoje? Como você está destruindo a sua vida de trabalho, casamento, escola? Você que é criança, adolescente, como você está se distraindo e destruindo um projeto de Deus para a sua vida? Como você está se distraindo no trabalho e ao invés de glorificar o nome do Senhor, você está sendo algo que envergonha? Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E a sua distração pode estar desonrando o nome de Deus. Dá nome a isso e começa a orar pedindo a Deus para te ajudar. Qual é o pecado que está te atraindo? É vício, é julgamento, é falsidade, mentira, rancor, procrastinação, ansiedade. O que é que está te sufocando? O que é que está sufocando a palavra de Deus dentro de você? Comece a pedir para o Senhor tirar esses espinhos, o sufoco. Tem escape. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu só tenho essa vida pra te amar em meio à dor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu prossigo para o alvo. Fixo os meus olhos no meu Senhor Jesus, tiro os meus olhos de qualquer outro amor que queira roubar o teu lugar. Esse é o antídoto, esse é o antídoto. Hebreus vai dizer, fixando os olhos no autor e consumador da nossa fé. Estou correndo. A boa notícia é que se você olhar para Jesus, você vai ver um modelo de homem que não se distraiu, que cumpriu a caminhada, que se sacrificou, que veio com um propósito e cumpriu esse propósito, e glorificou o Pai com esse propósito. Disse não à tentação, disse não aos manjares, disse não às propostas, disse não às ciladas dos fariseus, disse não à proposta de Pedro para não sofrer. Estou correndo para os teus braços de amor e abandonando todo o meu pecado que quer roubar o teu lugar em mim. Fixo os meus olhos no meu Senhor Jesus, tiro os meus olhos de qualquer outro amor que queira roubar o teu lugar em mim. Eu estou correndo
fixo os meus olhos no meu Senhor Jesus. Tiro os meus olhos de qualquer outro amor que queira roubar o teu lugar em mim. Eu estou correndo para os teus braços de amor e abandonando todo meu pecado que quer roubar o teu lugar em mim. Senhor, a nossa oração nessa noite, primeiro é reconhecendo que nós andamos distraídos. Deus, basta que nós olhemos para nossa última semana, quantas coisas nós deveríamos ter feito que não fizemos, e quanta energia gastamos no que não era para ser feito. Esse pecado parece moderno, mas ele é tão antigo quanto a criação do mundo. Foi com uma distração que Eva caiu. Foi com uma sedução, uma tentação, e o pecado veio. A gente não pode romantizar a distração, Pai, ela é pecado. Senhor, quebranta o nosso coração, traz os nossos olhos de volta para o Senhor, para a sua cruz, traz os nossos olhos de volta para a sua graça. Coloca os nossos olhos, Pai, fixos no Senhor. Levanta, Senhor, os nossos olhos para olhar para o monte, para o alto do monte, e lembrar que o nosso socorro vem única e exclusivamente do Senhor. Não vale a pena gastar energia olhando para outro lugar, quando a Bíblia diz para olhar para o alto, de onde vem o socorro. Não queremos mais distrair, não queremos mais nos distrair, ser seduzido, atraído pela preocupação. Não romantizamos a preocupação, não romantizamos o prazer, não romantizamos a sedução. Nos dê um espírito vigilante, Pai. Tira os espinhos que estão sufocando a sua palavra em nós. Todo dia, Deus, nos lembra de olhar para o Senhor. Quando vier a angústia, quando vier a tristeza, quando vier a depressão, quando vier o medo, quando vier o perigo, quando vier a dúvida, quando vier a frustração, nos lembra de olhar para o Senhor, que é de onde vem o nosso socorro. Nos lembra de olhar para o Senhor, de onde vem a nossa esperança. Se tudo parecer que deu errado, só nos chama e fala: filho, olha para mim. Quando o pecado chamar, que a sua voz brade mais alto, falando: filho, olha para mim. Quando vier o dia mau, fala conosco: filho, olha para mim. Não se distraia. Espírito Santo, a partir de hoje, comece a ser um alerta para nós, em nós, de quando nós estivermos nos distraindo. O Espírito Santo passa a ser um alerta, falando: opa, você está se distraindo, volta. Quando o pé pisar 1 milímetro fora do caminho, chama-nos de volta. Quando a gente assumir responsabilidades, cargas, fardos que não são seus, fala conosco: filho, você está se distraindo. Só uma coisa é necessária. Deus, quando a gente estiver perdido nos afazeres e a hora for de estar aos seus pés, fala: filho, corre para o meu pé, você está se distraindo. Agora eu estou falando, para tudo.
Quando o Senhor estiver liberando o seu conhecimento, fala conosco, para e vem para os meus pés. Porque esse tempo não volta, porque o tempo não volta, e 1 minuto perdido pode ser o suficiente para minha morte. Basta um caminho errado, basta um lugar errado, basta uma mesa errada, basta uma palavra errada e eu posso morrer. Eu não posso brincar de ficar distraído. É a minha vida que está em jogo. É a minha vida com o Senhor que está em jogo. Eu não posso me distrair pela sedução, a proposta do rei, ou o pão mentiroso do profeta falso. É o meu relacionamento com o Senhor. Se o trabalho me seduzir e quiser roubar o seu lugar em mim, grita, brada comigo, mas não deixa eu ir pelo caminho errado, Deus. Tem um leão esperando para me matar. O inimigo está ao redor, louco como um leão, bradando, caçando um jeito de me matar. Não deixe a sua igreja se distrair, porque o inimigo já está no lugar dele de leão, querendo matar. Mas que a sua igreja não se distraia, Senhor. Que a sua igreja não se distraia. Só uma coisa importa. Fixo os meus olhos, fixo os meus olhos no meu Senhor Jesus. Tiro os meus olhos de qualquer outro amor que queira roubar o teu lugar em mim. Estou correndo para os teus braços de amor e abandonando todo meu pecado que quer roubar o teu lugar em mim. Fixo os meus olhos, fixo os meus olhos no meu Senhor Jesus. Tiro os meus olhos de qualquer outro amor que queira roubar o teu lugar em mim. Eu estou correndo para os teus braços de amor e abandonando todo meu pecado que quer roubar o teu lugar em mim.
uma vez, será que você pode declarar isso ao Senhor? Fixa os meus olhos. Fixo os meus olhos, meu Senhor Jesus. Tiro os meus olhos de qualquer outro amor que queira roubar o teu lugar em mim. Mais alto diz que você está correndo para o Senhor, para esse lugar que você não vai sair. Estou correndo para os teus braços de amor, abandonando todo meu pecado que quer roubar o teu lugar em mim. Senhor, muito obrigado pela sua bondade. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue transformando o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter. Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra continue sendo ministrada ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor atue sobrenaturalmente na nossa vida. Nós oramos, Senhor, nos abençoe, nos livra de todo mal, nos guarda ao voltar para casa, abençoe aqueles que já estão nas casas. Eu oro por cada culto desse fim de semana, Jesus, que os céus desçam à terra, que a sua igreja seja completamente inundada pela sua água, pelo seu rio de vida, pela glória do Senhor. Nós abençoamos, Senhor, cada culto sobrenatural. Nós te pedimos, faça o teu poder agir nesse lugar, e em nós e através de nós, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor mais alto, se você puder? Glorifica Ele. Como a gente costuma dizer, o nosso culto acaba aqui, mas ele continua aqui do lado. Esse é o seu momento de comunhão, de relacionamento. Então não vá embora sem se relacionar, sem sentar na mesa. Vamos ter o nosso culto na mesa. Então minha direção é, está proibido ir embora sem se relacionar, sem ter comunhão. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo.